Há um momento na vida em que o silêncio começa a falar mais alto que qualquer palavra. É o instante em que você percebe que o barulho das opiniões, das comparações e das vozes externas não te servem mais. E é nesse ponto que tudo muda, porque crescer dói, evoluir isola. E os que têm coragem de seguir esse caminho descobrem uma verdade que a maioria não suporta ouvir. Quanto mais você se torna consciente, mais solitário o caminho se torna. Mas é nessa solidão que nasce o poder que ninguém pode te tirar. Você já notou como o mundo recompensa quem se distrai? As pessoas correm o tempo todo atrás de algo, mas quase nunca param para olhar para dentro. Falam de sucesso, de felicidade, de liberdade, mas vivem presas ao medo de ficarem sozinhas. E é por isso que poucos realmente evoluem. Porque a evolução não é bonita. Não é confortável, não é feita de aplausos. Ela é feita de silêncio, de dúvidas, de noites longas em que a única voz que você escuta é a da sua própria consciência perguntando: até quando você vai se esconder de quem realmente é? A solidão dos que evoluem começa no momento em que você escolhe ser diferente. Quando você decide mudar seus hábitos, melhorar sua mente, sair de ambientes que drenam sua energia, é aí que o mundo te chama de estranho. Você começa a perder conexões, a se afastar de pessoas que não querem crescer com você. No início dói, porque você acredita que está perdendo algo, mas com o tempo entende que não perdeu nada, apenas deixou ir o que não estava em sintonia com a sua nova frequência. O crescimento cria distância, porque quando você muda internamente, o seu olhar muda e o que antes te encantava já não te atrai. As conversas rasas começam a te incomodar, o caos começa a te cansar e a solidão se torna o único lugar onde sua mente pode respirar. E é justamente aí que muitos voltam atrás. Tentam se encaixar de novo, tentam voltar a ser como eram, porque não aguentam o vazio entre o velho e o novo, mas o vazio não é punição. O vazio é o espaço onde o novo você está sendo formado. A verdade é que ninguém evolui cercado de distrações. Você precisa se afastar para se escutar. Precisa silenciar o mundo para ouvir o que sua alma tenta te dizer. E esse silêncio é desconfortável porque ele revela tudo o que você tentou esconder. Seus medos, suas inseguranças, seus vícios emocionais. É por isso que a maioria foge. Porque olhar para dentro é doloroso. Mas quem tem coragem de encarar essa dor, descobre o que é liberdade de verdade. A solidão é o laboratório da alma. É onde você aprende a confiar em si mesmo, a se reconstruir, a se tornar emocionalmente independente. Quando o barulho acaba, o ego perde força e a mente começa a enxergar com clareza. Você entende que não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa correr atrás de validação. A verdadeira força não vem de ser admirado, vem de estar em paz quando ninguém te vê. E é nesse ponto que você começa a compreender o valor da solidão. Ela não é ausência, é presença. É presença de consciência, de propósito, de autodomínio. Ela te ensina o que o mundo não tem paciência para ensinar, que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Quando você domina o próprio silêncio, o caos do mundo já não te atinge. Os que evoluem de verdade andam sozinhos por longos períodos. E não porque são frios, mas porque estão focados. Eles não se afastam por arrogância, mas por necessidade. Porque percebem que o crescimento exige espaço, espaço para pensar, sentir, errar, se perdoar, recomeçar, e o mundo não entende isso. O mundo quer distração, quer velocidade, quer ruído, mas quem quer crescer precisa de pausa, de introspecção, de solitude. É nesse estado que nasce o verdadeiro discernimento. Você começa a perceber que a solidão não é um lugar de escassez, mas de abundância. É o lugar onde você se reconecta com o que é essencial, onde entende que não precisa de muito para ser completo, apenas de clareza. E quando essa clareza chega, ela muda tudo, porque a partir desse ponto, nada externo tem mais poder sobre você. Mas não se engane, essa fase não é fácil. Ela vem com dúvidas, com dias de vazio, com a sensação de estar se perdendo, e de certa forma você está. Está perdendo o que não era real. Está deixando morrer as versões que viviam de aparências. E isso é necessário. Nenhuma borboleta nasce sem o silêncio do casulo. O isolamento não é o fim. É o início de uma nova forma de existir. O que separa os que evoluem dos que estagnam é a coragem de permanecer no silêncio quando o mundo exige barulho. É a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém entende, ninguém apoia, ninguém reconhece. Porque a evolução não acontece diante de aplausos. Ela acontece quando você está só,
lutando contra os próprios limites, questionando crenças antigas, reconstruindo a mente peça por peça. E então, chega o momento em que o silêncio deixa de ser solidão e se torna força. Você começa a sentir prazer em estar consigo mesmo. Começa a gostar da calma, da clareza, da lucidez e entende que a solidão nunca foi o problema. O problema era o medo de se encarar, porque no fundo, a solidão te obriga a conhecer o único inimigo que realmente importa: a mente indisciplinada. Quando você aprende a estar só, você se torna livre. Ninguém mais te controla, ninguém mais te define, ninguém mais te prende. A opinião dos outros perde o peso, a necessidade de provar perde o sentido, e o mundo finalmente deixa de ser um espelho e se torna apenas cenário. O foco muda, você para de reagir e começa a criar. E é nesse ponto que o jogo muda completamente. A solidão, que antes parecia um castigo, se transforma na sua maior aliada. É nela que você encontra a disciplina, a clareza e a força que todos dizem buscar. Porque quando ninguém te aplaude, você aprende a agir pelo propósito, não pela aprovação. E é isso que faz de você alguém raro. A solidão dos que evoluem não é um lugar triste. É o espaço onde nascem os que mudam o mundo. É ali, quando ninguém acredita, que os fortes estão construindo. Enquanto os outros falam, eles agem. Enquanto os outros se distraem, eles se aprofundam. Enquanto os outros buscam conforto, eles buscam significado. E o mais curioso é que quanto mais evoluem, menos precisam falar sobre isso, porque o verdadeiro crescimento não faz barulho, ele se manifesta na postura, na calma, na serenidade de quem já não precisa reagir a tudo. A mente madura não corre atrás de respeito, ela o atrai naturalmente. Mas há um detalhe que poucos percebem: a solidão dos que evoluem é temporária. Ela é um estágio, não um destino, porque depois que você se reconstrói, o universo começa a te aproximar de outros como você, pessoas que também passaram pelo silêncio, pela dor, pela transformação, e é aí que surge uma nova conexão, não baseada em carência, mas em propósito, uma comunhão silenciosa entre mentes despertas. Esse é o ciclo da evolução. Primeiro você se perde, depois se encontra e, por fim, começa a guiar. Mas só quem atravessa o deserto da solidão chega ao oásis da consciência. Os que fogem do silêncio continuam presos ao ruído. Os que o enfrentam se tornam inabaláveis. Por isso, da próxima vez que se sentir sozinho, lembre-se: talvez você não esteja sendo isolado, talvez esteja sendo preparado. O universo te afasta de tudo o que te distrai para que você finalmente se encontre. E quando isso acontece, você entende o poder que sempre esteve aí, dentro de você, esperando o momento certo para despertar. A solidão não é um fardo, é um filtro. Ela separa o que é passageiro do que é eterno. E se você tiver coragem de atravessá-la, descobrirá que não há nada mais sagrado do que a paz de estar em casa dentro da própria mente. Agora escute com atenção. O mundo precisa de pessoas que suportam o silêncio, que não se curvam diante da confusão, que não precisam de plateia para existir. Porque são elas que, em silêncio, constroem o futuro. Se este vídeo falou com você, se tocou em algo que você sentia e não sabia explicar, escreva nos comentários. Eu escolho evoluir, mesmo sozinho. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que está atravessando o mesmo caminho, porque no fim, a solidão dos que evoluem é apenas o prelúdio de uma nova vida, aquela em que você finalmente entende que a força sempre esteve no silêncio.